Menino em bicicleta bateu em um poste. O que o dono do carro fez surpreendeu a todos. A história de hoje tem início lá no Egito. Um homem acabou restaurando a fé tanto nas pessoas como nos milagres que poderiam acontecer, mostrando que conseguia ver além dos fatos que estavam acontecendo e se permitindo compartilhar o bem. Tudo teve início quando um menino de 12 anos, chamado Ziad, recebeu o presente que sonhava há muitos anos de aniversário. O seu sonho era ter uma bicicleta. Esse sonho era tão forte e ele queria tanto isso que estava quase virando uma obsessão. Ele passava os dias olhando para todas as vitrines do seu bairro, para os vários modelos novos que brilhavam com as suas lindas cores. A verdade é que a realidade da família era muito complicada. Uma bicicleta não seria um sonho facilmente alcançável. Afinal, ele e a família eram pessoas muito pobres e tudo ficou ainda pior quando seu pai faleceu de um acidente. Seu pai era o único que trazia o dinheiro para a família, o que tornava a situação deles muito complicada. Portanto, a mãe de Ziad jamais poderia comprar uma bicicleta nova para o menino, mas sabia do sonho dele. Mesmo sem poder fazer muito, ela economizou durante muitos meses todo o dinheiro que conseguia separar e comprou um presente para ele no mercado da cidade. O fato é que a velharia de 2 rodas que ela conseguiu comprar não se parecia em nada com as lindas bicicletas que ele via nas vitrines. Mas a verdade é que Ziad tinha tanta inveja dos meninos do seu bairro que tinham bicicleta que ele não ligava para a aparência que o seu novo presente tinha, já que ele ficou muito feliz de ter ganhado aquele presente e sabia que a sua mãe tinha se esforçado muito para conseguir. Por muitos anos, ele havia sonhado com este momento de poder pedalar com seus amigos pelas ruas do Cairo e sonhava também em poder ir para a escola pedalando. Mas o sonho dele durou muito pouco. Não demorou muito aproveitando seu presente, que mais parecia um cavalo de ferro do que uma bicicleta. Teve que se separar dele. Alguns dias depois de receber seu presente, voltou para casa de mãos vazias. Era algo muito ruim aquela sensação e pior ainda o que havia acontecido. Começou a chorar muito e contou para sua mãe como ele, sem querer, acabou acelerando muito na descida de uma ladeira e acabou atingindo um carro que estava estacionado. A bicicleta, que já não era muito nova e os freios desgastados, bateu num veículo muito luxuoso e quebrou. Ziad tentou de todas as formas evitar que batesse no carro, mas infelizmente não conseguiu evitar. Bateu em cheio na luz traseira do carro de luxo, que estilhaçou completamente, além de danificar o para-choque do carro. Foi somente por muita sorte que o menino não se machucou tanto, mas quando o dono do carro, um Porsche novíssimo, que tinha a cara de uma pessoa muito importante, saiu para ver o que tinha acontecido, o menino começou a chorar de nervosismo. Afinal, ele não poderia arcar com nada daquilo. Chorando, ele ficou com a cabeça baixa, olhando apenas para os sapatos caros do homem que estava à sua frente. Ziad estava consciente da bobagem que havia feito, embora não fosse totalmente sua culpa, estava muito nervoso. E somente quando o estranho homem rico lhe perguntou pela segunda vez, ele conseguiu explicar o que havia acontecido, dizendo que os freios dele não estavam tão bons e que ele ainda evitava andar muito rápido, mas que, como estava descendo a ladeira, não conseguiu evitar a batida. Enquanto aguardava a decisão de como o dono do carro iria fazer, ele percebeu que o homem ligou para alguém, enquanto olhava desolado para os danos do carro. Ziad percebeu, muito aterrorizado, que o senhor rico não só ia lhe tirar sua bicicleta, mas também faria com que sua mãe pagasse pelos prejuízos caríssimos do carro. Neste momento, pensando nisso, o menino teria aceitado receber até uma punição física, mas o homem teve uma abordagem diferente, pedindo o nome e o sobrenome do menino, anotou o endereço dele e disse a ele que esperasse pelos convidados que iriam aparecer. Não é necessário relatar como a pobre mulher ficou após o seu filho lhe contar tudo o que tinha acontecido com ele. Ela deu uma olhada rápida para toda a pobreza da sua casa e começou a chorar desolada. Durante os 2 dias seguintes, mãe e filho ficaram no suspense angustiante.
A pobre mulher ficou se preparando para o pior, mas ela jamais poderia ter imaginado o que iria acontecer a seguir. Imagine a surpresa de Ziad e sua mãe quando viram o dono do carro em sua porta. Mas ao contrário do que ela pensava sobre tudo aquilo, o homem estava sorrindo para eles e segurava uma nova bicicleta muito moderna, com uma linda aparência e todos os recursos mais recentes. Sem deixar que os donos da casa boquiabertos dissessem nenhuma palavra, o estranho simplesmente entregou a bicicleta nova ao menino e disse a ele que achava que era a hora dele trocar o tipo de bicicleta que andava por aí e que aquela ali tinha um freio muito melhor. O garoto abriu um grande sorriso para ele, sem saber o que falar, seus olhos ficaram cheios de lágrimas de emoção. Naquele momento, Ziad e sua mãe pensaram que estavam sonhando, mas esta era a realidade e eles simplesmente estavam com tanta felicidade que não sabiam como agir. Muitas pessoas acreditam que fazer uma boa ação para alguém não irá gerar muito efeito, mas não devemos esquecer que para essa pessoa o mundo pode mudar para sempre e não apenas em relação ao efeito daquilo que você fez de bom para elas. Acabamos mudando também a atitude da pessoa em relação à vida quando fazemos o bem. Não sabemos quem disse isso, na verdade, mas realmente vale a pena acreditar que funciona assim. Ziad estava andando na rua da sua casa muito feliz, enquanto o homem que era dono do carro falava com sua mãe, lhe parabenizando pelo fato de que, apesar de todas as dificuldades, ela tinha feito um esforço para conseguir para o filho uma bicicleta. Mesmo não sendo tão moderna, ele sabia que ela tinha que ter feito um grande esforço para conseguir. Disse a ela que, apesar de toda a dificuldade, conseguiu criar uma boa pessoa e que seu filho foi um bom garoto, não tendo sequer tentado fugir na hora do acidente. O homem disse que, olhando para a velha bicicleta de Ziad, se lembrou da sua infância, embora parecesse algo muito distante na sua memória. A mesma história que aconteceu com Ziad havia acontecido com ele quando era criança. Sua família era muito pobre e ele, quando estava andando de bicicleta, acertou um carro igual o menino. E o dono do carro havia feito exatamente o que ele estava fazendo agora. Então o homem agradeceu a Ziad e a sua mãe pela recordação que eles tinham lhe permitido ter da sua infância. Consertar seu carro e comprar uma bicicleta nova não seria nenhum problema para ele naquela fase da vida. Era apenas mais um dinheiro que ele poderia gastar. Embora fosse importante para o menino aquela bicicleta, ele esperava que, quando o tempo passasse e Ziad crescesse, ele também pudesse dar uma chance como aquela a outro garoto. O importante era ele não quebrar a corrente da bondade. Ao se despedir, o homem apertou a mão de Ziad e pediu que ele cuidasse da mãe dele. Aquilo tocou tanto a mulher que ela não demorou para compartilhar essa história na internet. Esse acontecimento consegue provar mais uma vez que não dá para medir uma pessoa e sua grandeza pela quantidade de dinheiro que ela tem na carteira, mas pela bondade que existe no seu peito e sua atitude para aquelas pessoas que têm menos que ela na vida. O mais importante é que um único efeito de bondade pode gerar um efeito de continuidade, influenciando mais pessoas pelo mundo a serem pessoas melhores e ajudarem uns aos outros. Você também concorda com isso? Diga-nos nos comentários o que você faria se algo assim acontecesse na sua vida. Você faria parecido com o que esse homem fez ou faria diferente? Não se esqueça de que, para a corrente da bondade seguir, não podemos quebrar os seus elos. Você gostou da nossa história? Então comenta aqui e compartilha com os amigos. Não esquece de apertar o sininho e se inscrever no nosso canal para receber mais histórias. Até a próxima!